Eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês, falar sobre a compreensão dos 5 corpos. Falei brevemente na primeira aula de apresentação e agora eu quero quero que vocês compreendam onde operam as nossas emoções. O Akbar ele nos convida a olhar para essa constituição dos 5 corpos humanos. É uma abordagem simplificada, porque ela é derivada de uma organização setenária tradicional que está presente nos ensinamentos milenares de culturas muito antigas, como a Índia e o Egito. Então, originalmente eram 7, e esses 7 corpos, eles descrevem os diversos planos em que o ser humano se manifesta, desde o plano físico, concreto, até o espiritual, que é o mais elevado. Porém, para fins didáticos, o Akbar preferiu agrupar os 3 últimos corpos, os 3 corpos superiores, que são a mente superior, a intuição e o espírito, em uma única classificação, e ele apresenta no livro agora 5 corpos que sintetizam a constituição humana. Começando pelo corpo físico. O que representa o corpo físico? Ele é a base da nossa estrutura material, ele é o veículo que viabiliza a nossa existência no plano físico. Então ele é a estrutura que nos sustenta, mas sem essa estrutura, sem o combustível de uma energia vital, o nosso corpo físico torna-se limitado. E aí entra o corpo energético. É o corpo responsável por vitalizar o corpo físico, que fornece então essa energia necessária para a ação. Então, se a gente comparar a um combustível que mantém o nosso sistema funcionando de forma eficiente, é como se fosse o físico o carro e o energético o combustível que faz o carro andar, né? O corpo emocional é aquilo que conecta e lubrifica os outros corpos, permitindo então uma harmonia entre eles. É aqui que as emoções se manifestam no nosso corpo emocional. É aqui que as emoções afetam a nossa percepção da realidade, a nossa relação, a nossa capacidade de reagir e interagir com o mundo externo. Temos o corpo mental, a mente, ela atua como organizador. Ela é responsável por estruturar os nossos pensamentos, por dar direção à nossa mente. Qual que é a função do corpo emocional, do corpo mental? É criar coerência e propósito, alinhando as nossas ações, as nossas intenções, aquilo que a gente manifesta. O corpo espiritual é o centro da nossa consciência. É aquele que integra, conscientiza os corpos inferiores. Então, é a essência que nos conecta ao nosso verdadeiro eu, que nos permite acessar níveis mais profundos de entendimento e de serenidade. A interligação dos corpos, desses 5 corpos, não atuam de forma isolada, eles estão interligados, eles influenciam uns aos outros. Por exemplo, um corpo emocional desajustado, ele pode impactar negativamente o corpo físico, causando sintomas como ansiedade, cansaço, somatizações emocionais, psicológicas. Da mesma forma, um corpo espiritual fortalecido, ele traz equilíbrio e clareza para os outros níveis, para os outros corpos inferiores. Onde estão, então, as nossas emoções? As nossas emoções, elas residem principalmente no corpo emocional, mas elas não se limitam a ele. Elas também são influenciadas pelo corpo físico através de reações químicas, hormonais, por exemplo, pelo mental através de pensamentos, de crenças, de limitações geradas por esses pensamentos, pelo espiritual através de uma busca por significado, de uma busca por propósito, de uma busca por respostas. Por isso, compreender os 5 corpos é essencial para alcançar o equilíbrio emocional. E a classificação dos 5 corpos, ela é uma ferramenta prática, poderosa, para entender a complexidade do ser humano. E a gente vai passar ao decorrer do livro voltando nesse conceito da constituição do ser humano por meio desses 5 corpos, reconhecendo que cada corpo funciona e se relaciona, que nós somos capazes de identificar onde estão as nossas emoções, como elas afetam a nossa vida. E essa compreensão
Aqui na nossa trajetória, ela é o primeiro passo para iniciar essa jornada do autocontrole emocional, através de um autoconhecimento. E a primeira coisa que a gente precisa conhecer é do que somos constituídos. E aí teremos nossas respostas.